Oba, sejam bem-vindos. Olha só, a Mari, Elaine, enfim, todos vocês entrando aqui. Olha, a Úrsula, Iro, Ir Oliveira 17, enfim, todos vocês entrando, chegando, porque daqui a pouquinho vamos conversar com ele. Olha, Danilo Teodoro também. Fala, Dan, beijão pra você, a Feiumi, enfim, todas vocês. Sejam bem-vindos e bem-vindas também, né? Olha só, todos entrando, sejam bem-vindos. Daqui a pouquinho a gente vai bater um super papo com o Dr. Fernando Gomes, Dr. Fernando, mais conhecido também nas redes sociais como Dr. Fernando Neuro. O Dr. Fernando, que já faz um trabalho impecável aí na televisão, passou pelos programas Encontro com Fátima Bernardes também, acabou de entrar. Olha, vamos chamar aqui o Dr. Fernando, vamos ver, Dr. Fernando, Dr. Fernando aqui. Opa, espera um pouquinho só que saiu aqui. Opa, aí volta aqui. Aí, vamos lá, doutor Fernando. Ei, gente, tá dando tilt aqui no negócio. Pronto, agora vai. Vamos lá. Guardando. Guardando o doutor Fernando Neuro na recepção. Alô, doutor Fernando Neuro na recepção. Alô. Alcione Alves Pinto. Oi, doutor Fernando de novo aqui. Vamos lá. Oi. Vamos lá. Deu algum negócio aqui, gente. Espera aí. Sei lá. Vamos ver aqui. Doutor Fernando aqui. Pronto. Vamos ver agora. Ah, eu também me odiava também no reality. Conectando. Ô, Olá! Felipe! Seja bem-vindo, muito boa noite. Olha só, muito boa noite. É um prazer incrível estar com você aqui, meu amigo. Muito obrigado, o prazer é nosso. Você sabe que, olha, hoje eu falei no programa também, eu falei um dos homens mais bonitos desse país, né? Você deve enlouquecer suas pacientes, né? E não só cuidar da cabeça, você cuida da cabeça delas na totalidade, né? Porque, olha, não Ô, deve ser Felipe, difícil deixa se eu falar um apaixonar negócio. por você, viu? Deixa eu falar um negócio. Isso é bilateral, porque você sabe que meu nome inteiro é assim, é Fernando Campos Gomes Pinto. Ah, Então, então é já gente tive. boa. Não, mas peraí, eu já tive paciente, vou te contar um bafo, eu já tive paciente que já me perguntou: peraí, doutor, você é parente, primo do Felipe Campos? Porque vocês dois têm o mesmo sobrenome. Mas você sabe que, por coincidência, a minha família inteira são médicos. Não sei se você Puxa vida. conhece o Dr. Campos, otorrino. Sim, sim. É meu tio. Puxa É. vida, Minha puxa família, vida. minha família inteira são médicos. Tenho primos, primas que são neurologistas também, enfim, que trabalham no HC. Então, com toda certeza, você deve conhecer também uma parte boa ali também, viu? Seja bem-vindo, viu, querido? É um prazer entrevistar você. Já gosto do seu trabalho já faz muito tempo. É uma pena, né, a Fátima Bernardes ter perdido um consultor tão bom quanto você no programa dela. Mas foi uma boa entrada também na Band, que eu achei que foi bem interessante a sua entrada. Mas só que eu achei tão... Desculpa, achei uma atitude tão burra. Numa fase de pandemia, dispensarem um médico, né? Que você poderia estar levando todas as informações, inclusive da saúde. Eles dispensam justamente o médico, né? Olha só, Felipe, é muito interessante o que você está falando, porque já faz bastante tempo que eu estou trabalhando em comunicação na televisão. Então, quando a gente vai juntando todo o tempo, dá quase 10 anos, na verdade, né? O primeiro fazendo aparições em alguns programas, sendo convidado para falar em alguns jornais, até que a gente estabeleceu essa parceria com a Globo lá com a Fátima, né? Muito interessante, porque eu acabei parando lá por conta de um trabalho que eu faço, uma linha de pesquisa que eu tenho no Hospital das Clínicas, desde 2007, de pessoas que têm idade e que desenvolvem uma doença chamada hidrocefalia de pressão normal, que parece um paciente com Alzheimer, com Parkinson, que tem alteração de memória, mas que não é. Você faz um tratamento cirúrgico, neurocirúrgico no caso, e o paciente melhora.
e eles queriam alguém que falasse sobre memória. E aí o pessoal da assessoria lá do HC me indicou e foi amor à primeira vista. A Fátima gostou muito do meu trabalho, foi muito bacana, assim, a gente tem uma sintonia muito grande, um bate-bola muito legal. E eu fiquei lá praticamente, 6 anos, né? Porque eu entrei lá em 2013 oficialmente, contrato assinado, ou seja, de fato, durante esses anos eu fui um global, né? Como todo Ai, mundo que fala. legal, que legal. Não, eu acho que você tem um currículo incrível, impecável, assim. Eu acho que você faz muito bem o que você faz em televisão, né? E isso, obviamente, que acabou migrando você lá para o Aqui na Band com a Silvia Isso, Popovic, isso. incrível, né? Que assim era um grupo ali muito bom, né? Dirigido ali pelo Vildomar Batista, que é um grande amigo que eu gosto muito do Vildomar, mas não concordei com a atitude, sabe? Porque eu acho que, principalmente nessa fase de pandemia, eu acho que tudo poderia ser feito um acordo, principalmente você que é médico, né, atuante, precisando levar informação todos os dias, aí, principalmente nessa fase aí de pandemia, de confinamento, quarentena, comportamento também, que é muita praia que você navega. Então, isso traz realmente um reflexo absurdo, ia ser um ganho para o programa. E, de repente, dispensar você, eu achei que era bobagem, assim. Mas você sabe, Dispensasse Felipe, depois. mas você sabe, Felipe, que foi assim, ó, o desenho de tudo foi mais ou menos assim. Eu recebi o convite do Vilomar, da Bandeirantes, né, para esse programa, para aqui na Band, enfim, e comigo na Globo estava tudo certinho. Ah, só que o que me chamou a atenção, me fez brilhar os olhos em termos de comunicação, de falar, puxa vida, eu vou pedir demissão da Globo, imagina, alguém que faça comunicação de saúde há tanto tempo com uma super apresentadora, de repente, você pode imaginar o dia, né? Assim, eu fui lá com o coração na mão conversar com ela. É, Mas eu falei, o que eu estou querendo fazer é dar um passo além, né? Eu entendo que comunicar saúde, trabalhar como consultor é algo muito importante, porque a gente, de fato, dá relevância para a pauta, traz conhecimento, né, eu dizendo, ó, pessoal, isso aí não tem nada a ver, olha, ó, presta atenção, isso aqui faz muito sentido, principalmente quando a gente pega a neurociência e explica o comportamento humano. uhum. Enfim, isso faz muito sentido, né, para você divulgar para toda a população. Mas eu estava querendo algo mais, e veio aí um convite para falar, ó, Fernando, você, lógico que vai poder falar e vai ter livre-arbítrio total para comunicar a sua parte médica, mas a gente vai querer um pouquinho mais de você. Eu quero que você apresente um quadro. E eu falei, puxa vida, isso aí me interessa. Porque eu cheguei no momento, se chegar no momento, você fala assim, não, tudo bem, já entendi como essa mecânica funciona, mas eu quero ter um contato mais direto com quem está em casa. Eu quero poder falar olhando para o telespectador. Eu Aham. quero aprender a escutar um diretor falando ao mesmo tempo. Eu sempre achei um super desafio. Como que você pode manter uma conversa aqui, de repente você recebendo um retorno, uma orientação, um toque, alguma coisa assim, e não perder o fio da meada, porque sua cara está ali, né? Eu sempre achei É. fantástico isso. E foi nessa vibe que eu aceitei o desafio e fui para a Band. Meu contrato lá, ele é um contrato de 1 ano. Então, assim, eu pedi demissão da Globo, foi no finzinho de abril, 1º de maio eu já estava contratado na Bandeirantes. E o que aconteceu? Com toda essa questão da crise e tudo mais, deu 1 ano de contrato, onde teríamos aí uma possibilidade de renovação. Lembrando que na Globo também foi assim no começo, né? Os contratos eram até mais curtos, eram contratos de 3 meses, até que você vai vendo que você está fazendo um bom trabalho e estão todos satisfeitos, principalmente quem está em casa está entendendo a sua função ali, e o Uhum. contrato vai se prolongando até que você tenha um contrato de longo prazo, né? Até uma das duas partes definir e interromper. E de fato o que aconteceu foi isso, né? Por conta da pandemia e tudo, algumas escolhas foi necessário, foram na Rude, que estava com a gente também, não teve o contrato renovado, o Sérgio Tanuri, que é o advogado também, não, a Silvia Popovic, Incrível, você incrível, muito é. bem sabe. Enfim, é aquilo, né? Coisas de televisão, né? Coisas de televisão. Seja bem-vindo a esse mundinho pantanoso, né? De televisão. Aí é assim que funciona, viu? Tem que gostar. Primeiro tem que amar a comunicação, porque se você não amar, você joga realmente a toalha no primeiro tempo e você fala, chega que eu não quero mais brincar disso. Tem que ter nervos de aço, viu? Porque Mas você sabe, Felipe, que assim, a sensação que eu tenho é que é como se fossem escadas, tá? Você é uma pessoa que uhum. sabe muito bem disso enfim, você vive isso e você pode até me corrigir se eu estiver falando alguma coisa. Há 20 Pois anos é, diariamente. É. pois é.
qual que é o meu desafio agora? Eu estou com alguns projetos autorais para televisão, tanto para canal aberto como para canal fechado. Porque o que Sei. eu sinto agora, assim como quando eu estava na Globo, eu sentia que eu precisava de ter mais autonomia para apresentar, para interagir, porque eu sabia que eu tinha uma boa recepção dos telespectadores, e aí por isso eu migrei para Bandeirantes. O que eu sinto agora é que eu preciso ter liberdade autoral. Não que eu tenha sido castrado ou cerceado, mas eu sinto que eu posso dar muito mais no sentido de mostrar meu intelecto, mostrar meu ponto de vista e me relacionar. A única forma de você conseguir fazer isso é você ter algo autoral, em que você se responsabilize do começo ao fim. E no meu caso específico, as coisas ficam um pouco mais delicadas ainda, porque nós temos os conselhos de medicina, né? O Conselho Federal de Medicina, o Conselho Regional de Medicina, que dá para a gente uma série de normas, né? Como você deve comunicar, até onde você pode ir, como que você pode lidar com a questão. A gente sabe que a televisão é onde os anunciantes, na verdade, acabam sendo quem viabilizam tudo, porque a televisão é muito caro, né? A gente assiste uma pessoa na telinha ali e não imagina que tem 100, 200, 300 pessoas para conseguir fazer um trabalho bonito, que tenha relevância, que seja esteticamente bacana, que tenha significado. Então, assim, o próximo passo agora é isso, é ter algo autoral, tanto para canal aberto como para canal fechado, porque Se eu é fosse isso que você, pulsa, né? eu faria um projeto da internet que ele já pudesse ir para um projeto só que já iria para os canais, entendeu? Você não precisaria fazer um projeto na internet, um projeto na televisão, um projeto, enfim, você faz um conteúdo só e você distribui, que eu acho que é muito mais interessante, assim, porque hoje em dia eu acho que essa convergência de mídia que nós temos, vamos ser sinceros, a gente já vai entrar daqui a pouquinho em assunto de saúde, mas antes, eu vou terminar meu raciocínio, mas antes eu quero falar com o pessoal que está entrando aqui, Ana Lúcia, Heloísa, enfim, todos vocês. Litsa, how are you? How are you? Fine, thanks, and you? Vilma Magalhães, enfim, a Band agiu muito mal com você, então já estão comentando aqui, já estão se manifestando, e todo mundo dizendo aqui que você é lindo, que você é gato, que teve uma que falou assim que ela já curou até da catarata, depois que ela entrou aqui na live. Foi incrível, incrível. Doutor, eu vou te chamar de doutor para a gente. É óbvio que a gente suprir esse protocolo e eu acho interessantíssimo porque você estudou para isso também. Eu acho que a televisão ela vai ficar obsoleta assim como o rádio ficou para a década de 50, com a chegada da televisão. Então, hoje, o que nós estamos fazendo, nós somos a nossa própria mídia. Nós somos a nossa mídia. Né? Então, a gente está ali, todo mundo numa vidraça, está todo mundo ali numa vitrine, aonde ganha quem tiver o melhor conteúdo, quem conseguir ganhar um público maior. Ou seja, eu acho que é uma história extremamente democrática, aonde você pode ou não, né, ter sucesso, e vai depender muito do seu trabalho também, porque nós sabemos que tudo vai através do trabalho. E eu acho que você chegou de uma forma muito bacana na internet, não na internet, você chegou de uma forma muito bacana nos lares das donas de casa e realmente para quem você quer se comunicar. E eu acredito que nada mais justo realmente de você dar continuidade para esse trabalho. E essa sua autoralidade, se existe esse termo, eu acho que esse termo mais autoral você só vai conseguir realmente através da internet. Porque hoje em dia, assim, a televisão está muito louca, assim, sabe? Assim, eles estão muito comerciais. Então, por quê? Porque justamente as televisões estão sem grana. Essa é a verdade, né? Então, por quê? Porque se você tem eles estão querendo segmentar ainda mais uma história. Então, ou você realmente tem um embate muito forte na televisão e que isso atraia audiência e anúncio, ou você está fadado realmente a um insucesso, né? Agora, quando você já faz um projeto que realmente você distribui ele, aí eu tenho certeza que é um sucesso também. Você tem o teu canal no YouTube, você trabalha as suas redes sociais, você tem a televisão também, que as pessoas podem acompanhar, ou é o programa de 1 hora, de meia hora, enfim, mas que elas possam acompanhar aquilo, sabe? Porque daí aquilo lá se torna e entra dentro de um pacote de mídia, não se torna só um pacote oficial, sabe, de televisão.
Eu estou entendendo. O que você está dizendo é mais ou menos o seguinte: quando a gente abre, por exemplo, o site ali do Dr. Fernando, www.fernandoneuro.com.br. Então, ali tem um quadradinho em cima. Instagram, você tem um quadradinho Facebook, você tem um quadradinho LinkedIn, você tem um quadradinho YouTube, e a televisão seria um quadradinho a mais. Isso, Simplesmente isso. é Simplesmente isso. isso. Quer dizer, nada É mais, isso. nada menos do que isso. É uma plataforma que, enfim, ela tem uma abrangência, a gente ainda consegue segmentar um pouquinho, né, quando a gente fala televisão aberta ou canal fechado, né, em termos de público, mas na verdade é uma mídia como todas as demais. E daí você pode fazer, por exemplo, você ter o teu programa com cenário, com tudo direitinho, recebendo os seus convidados, tal, blá, blá, blá. Só que você grava para o teu canal do YouTube, e aí o que acontece? Na edição, se prepara vários cortes, então faz o formato para o YouTube, é o mesmo programa, faz o formato para o YouTube, faz o formato para o Instagram, faz o formato para televisão também, entendeu? Então, porque hoje existe essa convergência, não tem como a gente fugir dela. E é óbvio também que tem toda essa questão agora do podcast, que eu acho que você também não pode ficar fora. Sim, sim, sim. Na verdade, o que eu estou entendendo é assim, em vez de ser um passo para frente, na verdade é um passo para trás muito mais forte. Porque a gente já faz isso, né? Todo mundo que fala na televisão, que participa da televisão, tem as suas redes sociais. Hoje em dia é praticamente inadmissível isso, né? Você já tem alguma Mas uma coisa. coisa, Aí doutor, quando uma você coisa. vai para a televisão, isso acaba sendo diluído porque existe uma coisa maior que te pega. Mas todo mundo acaba ali tendo a sua identidade, né? Mas diga, Mas você você ia falar. sabe hoje tudo isso, assim, essa questão, como você falou, todo mundo tem suas redes sociais, mas nem todo mundo sabe trabalhá-las. Né? Então, assim, às vezes a gente acha que a exposição ela vai atrair seguidor. Ok, ela atrai, mas como que você vai trabalhar esse teu público, né? Esse é o grande lance, assim, da internet, esse é o grande lance das redes sociais, que eu acho incrível. Para mim foi muito duro começar a trabalhar a rede social, porque eu sou jurássico, eu tenho 46 anos, você tem 40, né? Não, eu também sou um pouquinho menos jurássico, só. Eu tenho 45. Eu sou de, 45. eu sou de 20 de janeiro de Ah, nós somos 1975. aquarianos. Eu sou do dia Aquarianos. 17 de fevereiro, é. Então você respeite os mais velhos, por favor. E aí, o que acontece é o seguinte: a gente, na verdade, o que está acontecendo? A gente vai, não é, eu acho que não voltar um passo para trás, mas o que a gente tem que saber fazer realmente é trabalhar esse público, trabalhar o nosso público, e não só simplesmente ficar esperando os seguidores, entendeu? Que é que o pessoal faz. O pessoal pega e fala assim. Eu tenho não sei quantos milhões de seguidores. Não, ok, mas você trabalha esse público da forma correta, sabe? Você tem realmente eu falo tudo isso justamente por quê? Porque eu fui atrás de uma agência, pedi para fazer um levantamento, pedi para fazer todo um perfil aí do meu trabalho, porque, como eu falei, eu comecei há 22 anos atrás. Né? Eu sou da época, imagina, que tapadeira era segurada com gente atrás, sabe? Aonde televisão praticamente era muito complicado de você fazer televisão. Né? E hoje em dia não mais, olha, cara, a gente está batendo papo aqui. Sim, Né? sim. Então, hoje em dia é tudo muito mais simples, muito mais fácil, e está todo mundo se comunicando. Apesar que eu acho que tem burros que deviam estar com a boca amarrada. Né? Mas eu acho que também, infelizmente, a internet dá voz para aqueles que não podiam ter, né? Mas faz parte, vale a pena e tem que seguir o ritmo do negócio. Bom, doutor Fernando, vamos lá. Você fez a barba Covid-19, tenho certeza, né? Total, total. Você sabe que eu já tive barba bem grande, há mais ou menos um ano e meio. Eu queria saber como que eu ficaria com uma barba bem grande. Não sei se você já viu alguma foto minha com Já barba, mas vi, já. barba lenhador, grandona mesmo. Não sei Mas qual dos dois é melhor, a melhor versão, com barba ou sem. Mas as duas estão ótimas. e você sabe que a última vez que eu deixei a barba dessa forma, eu acho que eu tinha 25 anos de idade, faz uns 20 anos atrás. Depois disso, cavanhaque, barba curta, depois um pouquinho mais longa. E aí veio essa questão toda do coronavírus, e eu falei, você quer saber? Se existe de fato uma questão de uma preocupação, imagina, né? Porque assim, a gente está falando de comunicação, mas existe um outro lado que
pulsa aqui na minha veia e todo dia eu desempenho, que é o trabalho de médico. Então eu entro e saio de centro cirúrgico praticamente todo dia. Eu entro e saio de hospital. Então eu falei assim, por que não? Se algo que pode facilitar o processo de higiene nesse momento, então você imagina, a gente põe máscara, tira a máscara, sai do ambiente, vai para o outro, lava o rosto. Falei, vou tirar a barba, vou tirar a barba agora. E Sei. eu estranhei um pouquinho, sabe? Estranhei um Aham. pouquinho, mas depois eu falei, rapaz, eu acho que eu fiquei mais moço, pelo Não, menos você no ficou aspecto ótimo, tá físico, assim. ótimo. Doutor, até que ponto toda essa questão é séria? Da pandemia, do coronavírus. Não, ela é muito Em- séria. Essa questão ela é muito séria. Só que não é algo que a gente precise entrar em pânico, tá? Eu estou falando do ponto de vista populacional. Tá, Porque é lógico que se você tem uma pessoa na sua casa que fica doente, um parente conhecido e que eventualmente tenha um desfecho grave, desfavorável, enfim, a gente sabe que é muito preocupante. 80% das pessoas, quando tem contato com o vírus, mais ou menos, em linhas gerais, não vão sentir nada, ou sintomas muito fraquinhos, né? Ou uma febre, ou uma dor, ou falta do cheiro, falta do apetite, um pouquinho de tosse. 20% esse quadro já é mais sério e precisa, inclusive, de hospitalização. 5% precisa, inclusive, ir para a UTI, desses 20. Então, assim, no universo, cada 100 pessoas, 80 ficam bem, 15 vão ficar no hospital sem precisar ir para a UTI e 5 ficam muito mal e vão para a UTI, precisam de e eles vão para a UTI em função de uma inflamação ou infecção no sistema respiratório. no sistema respiratório e a troca gasosa, porque assim, a função dos nossos pulmões é captar o oxigênio que tem na atmosfera e trazer para dentro do nosso sangue. Ao mesmo tempo que libera o gás carbônico, que é o produto do funcionamento das nossas células. Isso é natural. O nome disso é respiração, no jargão médico ou no termo biológico, isso se chama hematose. A inflamação causada pelo coronavírus, pelo novo coronavírus, ela pode ser tão séria que essa troca ela fica comprometida. Então o indivíduo ele faz o movimento de respiração, mas não consegue ter a troca. E todas as células do corpo precisam do oxigênio para funcionar. É como se fosse o nosso combustível. Da mesma forma que a gente precisa de glicose, a gente precisa de oxigênio. E quando isso não acontece, você pode ter danos irreparáveis no corpo. AVC, ataque do coração, inclusive morte. Por isso que antes de chegar num processo tão crítico e a pessoa morrer praticamente afogada no seco, ou afogada na sua própria, sufocada na sua própria inflamação, a medicina oferece um suporte ventilatório, que seria uma intubação orotraqueal, que é um tubo que entra pela boca e faz o caminho da traqueia em direção aos pulmões, e com um ventilador, que é uma máquina especializada para isso, você oferece oxigênio com uma determinada pressão, em determinada característica, para permitir que partes daquele pulmão que estão viáveis possam continuar fazendo a troca. E aí Uhum, você uhum. coloca o paciente numa situação de sedação em que ele vai ficar num metabolismo que a gente chama basal, para gastar o mínimo de energia possível, enquanto aquela inflamação não melhora. Só que Uhum. esse processo, o que preocupa, né? Por que a gente fala, gente, precisamos se preocupar com o achatamento da curva para não ter muita pessoa com isso ao mesmo tempo? Porque não é assim, Felipe. A pessoa ficou ruim, aí começou a não conseguir ter essa troca gasosa, coloca o tubo e um dia ela fica bem. Não, é um processo arrastado. Às vezes 2, 3 semanas a pessoa precisa ficar naquela situação com cuidados intensivos. E a preocupação é a seguinte: se todo mundo precisar disso, apesar de ser 5% só em termos de porcentagem, mas se muitas pessoas tiverem a doença e precisarem, vai ser um número muito grande e que não vai haver, então, não haveria possibilidade de atender a todos, né, da forma mais correta possível. Lembrando que, mesmo atendendo, mesmo que a pessoa tenha toda a possibilidade, vamos imaginar, ela teve um quadro super grave e teve acesso a todos os recursos possíveis. E isso não é garantia de que a pessoa vai sair com vida ou que vai sair bem. É isso que a Uhum. gente precisa deixar claro, na verdade, né? E todos estão perguntando aqui muito se todos sabem intubar. É só médico que faz a intubação ou precisa também ou enfermeiros, assistentes, enfim? É Como assim, que é geralmente isso? geralmente é um procedimento em que você
quem vai fazer a intubação mesmo é uma pessoa, só que ela tem a ajuda de outras pessoas à sua volta, né? Dentre todas as pessoas, todas as especialidades, eu diria para você, todo médico, durante a sua formação, de alguma forma aprendeu a realizar esse processo de intubação orotraqueal. Isso é um fato. Mas quando você pega, principalmente, e aí com maestria mesmo, os anestesistas e os médicos que trabalham em terapia intensiva, eles estão habilitados a fazer isso de uma forma muito corriqueira e muito excelente. É a rotina, né? É o dia a dia, é o dia a dia. O anestesista fala bom dia para o paciente, conversa, avalia se pode anestesiar e acabou. Em determinado momento ele vai ter que entubar o paciente e tirar o tubo do paciente. Então, assim, e os caras têm a mão para fazer isso. É lógico que se você for treinado e tiver que fazer esse procedimento, você vai aprender e você vai conseguir realizar. Agora, é como fazer uma cirurgia, né? Não tem como você comparar. O indivíduo faz isso 50 vezes na semana contra uma pessoa que fez isso há 10 anos atrás. Não tem jeito. Pelo menos quem fez uma vez tem noção ali de como acertar. Mas um indivíduo que faz isso 50 vezes na semana, ele está muito mais habilitado. Então, você tocou num ponto importante. Não é só ter acesso ao aparelho. Você precisa ter a pessoa ali com formação para conseguir instalar o aparelho. E digo mais, a gente precisa do trabalho, e eu acho curioso porque a gente fala muito pouco sobre eles são verdadeiros heróis, do pessoal da fisioterapia. A enfermagem nem se fala, né? Tudo só Claro, acontece claro, porque existe enfermagem. claro. Isso é um fato. Mas a fisioterapia tem um papel fundamental em todo o cuidado, porque você não deixa o paciente lá só com o tubo e liga o aparelho e vai embora. Não, você precisa, existem manobras, existem cuidados especiais, e a fisioterapia respiratória, ela é fundamental. Você sabe que dos doentes graves neurológicos, nem falando de coronavírus, que precisam ficar entubados e precisam ficar numa UTI por muito tempo, os profissionais que são responsáveis por essa transição com maestria são justamente os fisioterapeutas. E até porque a UTI, ela é um local muito humanizado, né? Então, assim, você está ali vulnerável e você sabe que você está na mão de outras pessoas. Então, ali eu acho que eles têm um trabalho extremamente competente. Agora, neurologicamente, existe algum dano realmente? A pessoa sai completamente sã do coronavírus ou ainda existe algum resquício neurológico? Porque muito se falou disso quando começou a pandemia. Felipe, existem duas situações. Só de você imaginar que uma pessoa vai ficar entubada ali sob cuidados intensivos por um período prolongado, por mais de 7, 10 dias, existe sim, durante todo esse período, apesar de controlado, um risco de ter alterações neurológicas ou cerebrais, mesmo que sejam temporárias, o indivíduo depois de algum tempo venha a se recuperar. Agora, além disso, existem indícios de que há um risco maior do indivíduo desenvolver pequenos trombos, como se fossem coágulos, e com isso apresentar maior risco de acidente vascular cerebral, o AVC. Tá? E, além disso, nós temos dois nervos que representam uma porta de entrada para o sistema nervoso central. Então, o nervo fatório e o nervo trigêmeo, que dá para a gente a sensibilidade do rosto. Então, já tem trabalho científico mostrando caminhos possíveis e que o vírus ele pode chegar, assim, direto no sistema nervoso, assim como ele chega no coração também. Então, existe a doença cardíaca pelo coronavírus, não simplesmente por comprometimento da artéria. Existe um tropismo do vírus por aqui. Mas, assim como também do rim, tem muito paciente que está fazendo hemodiálise. Todo mundo só fala da intubação orotraqueal, mas os rins também, se ficam acometidos e deixam de funcionar, o indivíduo entra em insuficiência renal Eu e acho precisa de que hemodiálise. é entubamento, né? O entubamento aerotraqueal, é isso que chama? Intubação Intubação, orotraqueal. aerotraqueal. É, todo mundo fala disso como fala da cloroquina, né? Impressionante isso, né? Porque a cloroquina, ela é irmã da intubação, porque só se fala disso, né? Não se fala das questões dos rins, não se fala das avaliações neurológicas, não se fala de outros procedimentos também, ou que as pessoas foram acometidas por algum, ou que elas saíram bem. Enfim, eu acho que a informação, ela está muito desviada dessa história, sabe? Até que ponto, doutora Adriana Camargo está perguntando, até que ponto você é a favor do isolamento? Assim, olha, o isolamento ele é uma estratégia não medicamentosa que sempre foi utilizado,
né? Na história acho que do ser humano mesmo, porque é Das meio grandes natural. pandemias, né? Faz parte do comportamento humano. Você imagina, vamos pensar. Um animal, vamos pegar um grande primata, tá? Um gorila, um chimpanzé ou um orangotango. Vamos supor, tá, que de repente existe um vírus semelhante ao coronavírus que acometa esse animal. Ele está doente, ele não está se sentindo bem. Existe uma tendência natural do animal ficar mais quieto, isolado num canto. E o grupo não vai ficar ali do ladinho dele. Os mais próximos podem ajudar, mas naturalmente a natureza faz isso com você. E o grupo entende isso. Quando a gente vai para a raça humana, para a espécie humana, em que existe toda a questão do discernimento aqui nos lobos frontais, a questão da comunicação, nós já percebemos, quando existem as pandemias, que a pessoa que está doente, se ela fica mais isolada, a chance de você pegar aquela doença diminui. Então dizem que, na verdade, né, o termo quarentena veio da Itália de quarenta giorno, né, que era quando chegavam os navios com a peste, eles já perceberam que era melhor deixar o navio ali atracado 40 dias antes de deixar todo mundo sair. Então isso é uma estratégia universal e faz muito sentido, né? Você imaginar um monte de ratinho dentro de uma gaiola e um está doente, se você deixa um separado, é de se esperar que os outros não peguem também. Então, assim, é uma estratégia que faz sentido, né? Só que assim, seres humanos pensantes que somos e entendendo que nós temos um comportamento que precisa ser modulado e ser organizado, já aprendemos que você consegue, de alguma forma racional e inteligente, potencializar esse pensamento, essa estratégia da quarentena. Como? Felipe, a gente já não cumprimenta uns aos outros como a gente fazia antes. Então, beijo no rosto, que é uma coisa normal da gente que é brasileiro, ninguém Comum, mais dá. principalmente aqui no ocidental, né? Ninguém faz mais. Aperto de mão, um abraço caloroso, ninguém faz mais. Até a tosse, o pessoal já aprendeu que é melhor dobrar o braço e tossir para baixo, ou espirrar. Lembrando Você que acha que tanto culturalmente foi importante? culturalmente foi importante. Foi importante. Até quando a gente coloca máscara, hoje você sai na rua, tá todo mundo de máscara. Lembrando que essa máscara que você coloca feita em casa, você pode ter a sensação que você está se protegendo. Você até está, mas é indireto. Essa proteção é muito mais para você não eliminar gotículas de saliva, quer seja quando você fala, quando você espirra ou tosse, para o ambiente, do que de fato você não receber esse aerosol para dentro do seu corpo. Ok? Então a gente está botando em prática aí o cuidar um dos outros, né? Agora, você imagina o seguinte, pensando a longo prazo, na real, a expectativa é que uma vacina esteja viável, de verdade mesmo, para ser aplicada, possivelmente no final de 2021. Tá? Junto com tudo isso, nós temos uma questão de necessidade de trabalhar para produzir, inclusive, meios e recursos para sustentar a saúde para toda a população. Então, quando você fala em isolamento, então tudo bem, vamos fazer um isolamento agressivo, como foi feito em alguns países, como por exemplo Nova Zelândia, bem no comecinho. A gente viu que de alguma forma funcionou. Mas quando você pega os outros países que já tiveram casos, como por exemplo a Itália, a Espanha, esse conceito do isolamento radical, se tivesse funcionado, não teria aquela curva crescente, apesar dos italianos estarem dentro de casa a todo momento. Isso é uma discussão que a gente só vai ter resposta, Felipe, daqui a alguns anos, quando a gente olhar para trás. Porque a grande Esse vírus, preocupação... ele é mutável ou ainda não tem essa informação? Quem fala que é mutável, que está todo mundo... Mutável, gente, vem de mutação, ou seja, ele vai se adaptando a vários fatores naturais, por exemplo, inclusive até aos nossos próprios anticorpos e blá, blá, blá. Provavelmente sim, como todos os outros vírus, como a gente pega, por exemplo, os vírus da gripe e coisas assim. É natural, principalmente em larga escala. O que eu posso dizer para você, que conversando com pessoas que trabalham com vacina, o que já foi dito, e acaba sendo, na verdade, uma grande fake news, ou um mito, sei lá como é que a gente pode chamar isso, não foi um vírus construído em laboratório, porque quando fizeram o sequenciamento genético, quando você tem Pois uma... é, né? Que história boba é essa, né? Isso. Mas não foi. Porque quando você faz o sequenciamento genético, existem técnicas que você consegue perceber se as fitas do material genético foram recortadas e colocadas. Fica artificial. E quem entende disso e trabalha exatamente com isso, nessa área do conhecimento, já nos disse que não há indícios disso. Talvez, sim, a origem tenha toda aquela relação de uma alimentação
feita de ser humano com animal silvestre, coisa que, enfim, acaba cruzando informações e transitando aí o vírus, né? Mas que foi algo feito, por exemplo, num laboratório, soltado de propósito com uma arma química, biológica de alta performance, né, para o mal, na verdade não Uhum. faz sentido. Então isso deixa a gente um pouco mais tranquilo, né? Mas não menos preocupado e alerta. A grande Nós tivemos. orientação, Felipe, a grande orientação é lógico, a gente precisa ter cuidados comportamentais, sem sombra de dúvida. E também a gente precisa ter ciência que, assim, não vai dar para ficar 2, 3 anos dentro de casa, né? Pelo Só que amor de assim, Deus, né, gente? não dá. Porque assim, a conta Porque. não fecha. É nesse contexto que vem a questão até da cloroquina, sabe? Sim, Você fala assim, doutor, há 10 anos atrás, não, 10 anos, nós vivemos, nós passamos por algo semelhante, que foi a chegada da gripe suína, do H1N1, né? O Covid-19 tem a mesma capacidade fatal, vamos dizer assim, também do H1N1, não tem? tem, tem, tem. Praticamente são irmãos, são primos, são. Eu diria que, do ponto de vista de manifestação de doenças, são primos, são muito parecidos. A forma de transmissão. Agora, uma coisa curiosa, né? Você pega essa pandemia anterior que você disse, essa grande epidemia que houve, os orientais usavam máscara e a gente achava aquilo, no mínimo, curioso, né? E a gente não imaginava aqui a gente utilizando isso como hábito. A gente nunca Uhum. entendeu direito, falava, puxa, por que eles estão fazendo isso? Ele está querendo se proteger ou ele está gripado e está doente e não quer passar para outra pessoa? E Ou hoje é em dia mau isso... hálito, né? Ou é mau hálito, vai saber, por causa daquelas comidas malucas lá que eles É, comem. pois é. Então, mas hoje em dia, assim, eu acho que um aspecto interessante que a gente vai levar daqui para frente é o seguinte, pô, você está gripado, você está resfriado, depois que passar isso tudo, vai ser uma questão de etiqueta. É lógico que você vai colocar máscara por respeito às outras pessoas, porque a gente está percebendo que se por um lado existe toda essa preocupação do coronavírus, por outro lado, doenças que antes se manifestavam em grande número, doenças respiratórias, infecciosas também, até em crianças, elas diminuíram o número, porque as crianças diminuíram o trânsito. Os indivíduos pararam de transitar e começaram a tomar cuidado. Então, assim, é normal agora lavar a mão, não que não fosse antes, mas assim, a gente está lavando com mais frequência. Então, esse comportamento, ele veio de uma forma contundente para ensinar a nossa geração e a gente, com certeza, vai ensinar as próximas gerações com mais força, isso ao redor do mundo. Doutor, você vive em centro cirúrgico todos os dias, né? Você é cirurgião, né? De crânio, de cérebro, ou seja, né? É uma corrida contra o tempo todos os dias, né? A gente precisa de muita organização, muito preparo emocional e principalmente muita disciplina, né? Você imagina, para você formar um neurocirurgião, o indivíduo tem que frequentar 6 anos a faculdade de medicina, depois mais 5 anos de residência de neurologia e neurocirurgia, e você acaba percebendo, quando acaba a sua formação, que você só está no começo da sua carreira. Porque você pode imaginar, Felipe, cirurgias que eu aprendi a realizar ali quando eu terminei a residência, eu estou falando isso aí, eu me formei em 1997, né? A residência são, Sete, em isso. 97 eu me formei. Em 2002 eu terminei a minha residência em neurologia e neurocirurgia. Então estamos falando o quê aí? De 18 anos, praticamente, né? Estudando. Estudando, porque muitas coisas mudaram. Então, novos procedimentos são feitos hoje em dia. É lógico que assim a base de tudo, os princípios continuam mesmo, né? Mas Uhum. muita coisa mudou. Então, assim, você está estudando todo dia. E você está aprendendo a fazer coisas novas todos os dias, dentro das normativas óbvias da medicina e do progresso da cirurgia. Agora, todo dia entrar no centro cirúrgico é um ritual. É como eu costumo dizer, o centro cirúrgico é um santuário. Não é qualquer pessoa que entra ali dentro, e ali dentro acontecem coisas que são assim maravilhosas para quem gosta de biologia, para quem gosta de medicina. E quem tem acesso ali? É enfermeiro, é médico, é o pessoal da limpeza e não tem muito mais acesso para muitas outras pessoas. O máximo que a população vê isso são nas séries, nos filmes, né, É, e tudo mais. E acaba sendo um trabalho realmente assim muito especial, porque você pega as pessoas, elas entregam o corpo, entregam o que tem de mais precioso na vida,
que nada mais é do que a sua A própria própria vida, essência, né? a própria vida, para você tomar conta. Então, assim, com muito delicadeza, muito respeito, você precisa fazer esse trabalho e voltar, e ao mesmo tempo ter uma vida normal, né? Ô, Felipe, imagina o seguinte, tinha dia que eu entrava ali num Projac, mandava ver ali na Globo, entendeu? Então, uau, Saía. câmera, ação, saía, pegava o avião, vinha para São Paulo, um monte de fotos, selfie no meio do caminho, e vinha entrar dentro do centro cirúrgico e os focos e os holofotes eram outros. Então, assim, a gente precisa ter uma chavinha de liga, desliga, para estar sempre conectado com aquilo que é o maior bem de todas as pessoas, que é a vida. Mas só os aquarianos conseguem isso. Aí, olha só, a, a- alguns amigos, eles comentam comigo assim, geralmente, porque o fulano vai passar por uma cirurgia, reza, né? Porque eu acho que existem muitas lendas dentro da medicina, né? Se vai para lá, cuidado que pode morrer, sabe? Não sei o quê, enfim, né? Se a pessoa não tiver, sabe, aquela... Enfim, tem várias lendas. Eu sempre pensei da seguinte forma: a minha rotina é levantar cedo, fazer reunião de pauta, bater o que vai acontecer, quais são os assuntos mais comentados do dia, e ir para frente do vídeo e tal, enfim, fazer o negócio acontecer. O médico é a mesma coisa. Então está na rotina da pessoa. Então você não vai ser o experimento, você não é a cobaia dele, entendeu? Faz mais uma parte de um índice, como no seu caso, que é o hospital público, também é mais um índice de uma pessoa sendo operada ali, e isso vai ser satisfatório ou não, dependendo do profissional que está te acompanhando. Então não adianta a gente colocar, estou muito preocupada, não vou dormir, porque é cirurgia e tal. Gente, relaxa. Relaxa que é a rotina do cara, é a rotina de quem vai te operar, entendeu? Agora, deixa eu te contar um segredo. E tá todo mundo assistindo aqui, então é bem legal, porque eu gosto de E nossa dividir live tá isso. bombando. Eu estou vendo aqui que o número está alto. Mas olha só, eu gosto de contar isso aqui, porque, como eu disse para você, né, o centro cirúrgico é um santuário. Então, ali a gente entra, ali a gente realiza trabalho em equipe, é multidisciplinar. Então, assim, existe toda uma organização. O que eu noto, e você pode perguntar isso para qualquer colega cirurgião, a família, o jeito que o paciente se entrega para você, se a família tem uma conexão com uma força superior, podemos falar Deus, força da natureza, o que quer que seja, reflete na forma de todo o processo. Você é agnóstico? Não, eu acredito em Deus. Eu acredito em Ah, Deus. tá. E eu falo para você, toda vez que eu entro numa cirurgia, eu rezo, eu faço minha orientação, minha oração, eu me conecto com Deus. Eu já imagino a cirurgia de trás para frente, eu já imagino feita, eu praticamente tirando as luvas, sabe? E eu penso assim, eu mentalizo, eu falo, olha, me faça um instrumento aqui. É lógico, né? A gente estuda para fazer isso e tudo. Mas Claro. você pode entrar tecnicamente ou então entender aquele momento. E sempre que eu posso, eu falo isso, e a família me dá abertura, eu falo, olha, enquanto vocês estão na sala de espera, porque é muito angustiante, sabe? Eu opero idosos e opero muito bebezinho, de uma doença chamada cranioestenose. E é muito angustiante para a família deixar um bebê para fazer uma cirurgia na cabeça, bebê esse que tem 4, 5, 6 meses. Eu entendo Sei. isso. Rapaz, eu tenho Claro. 4 filhos. Não sei se você sabe, eu É, tenho 4 filhos. Então, eu claro. entendo, eu Agora entendo que você tirou a barba, vai fazer mais uns 3. Não, 4 tá bom já. Eu brinco, eu falo, é o quarteto fantástico. Tá bom já, Felipe. Tá ótimo, né? E aí eu chego para a família e falo o seguinte, gente, nesse momento que vocês estiverem aqui, vamos combinar assim, ó. De tempos em tempos eu vou pedir para a enfermeira passar informação para vocês como está a cirurgia. Mas de qualquer forma, o tempo esperado é mais ou menos esse, então eu falo 3, 4 horas, dependendo do tipo de cirurgia que for. Mas durante esse momento, em vez de ficar preocupadíssimo, faz uma coisa, ora, pede proteção, pede para tá tudo bacana ali dentro do centro cirúrgico, dentro da sala. Eu vou te falar, Felipe, essa energia ela roda de uma forma tão bacana que se eu falar para você que não funciona, esse método funciona. E eu falo para os meus colegas, cada vez mais que a gente vai ficando mais velho, eu tenho menos vergonha de falar isso. Quando eu era mocinho mais novo, eu me sentia assim, não que eu não seja É novo, jovem. entendeu? Vamos falar assim. Mas assim, quando eu era mais novo, eu até tinha vergonha. Como é que eu vou chegar para um chefe e falar, pô, chefe, vamos dar uma risada aí, porque faz parte do processo. Você não pode É. falar. Mas conforme você vai ficando mais velho, tipo, hoje eu ensino pessoas a operar. Eu tenho meus residentes.
O residente que está comigo agora é o Gustavo Lordello, excelente residente. Eu falo para os caras, pô, vamos pensar positivo aí, vamos para frente. A gente não tem aqui espaço para negatividade. Enquanto existe vida e a gente sabe o que fazer, enfim, aqui a gente E não vai tem entrar em muito alto espaço astral. para pensar, tem que agir, né? Tem que agir, tem que agir. Tem que agir, né? Olha, primeiro a Tereza Guimarães também entrou aqui na live e ela está perguntando se você opera com música, que é lindo isso no centro cirúrgico. Olha, eu opero com música, eu opero sem música, eu opero conversando, eu opero em silêncio, mas a forma que eu mais gosto de operar, na verdade, é quando eu estou em sintonia com toda a equipe e a gente conversa. Então, eu tenho uma instrumentadora que me acompanha sempre, que é a Cecília Vergueiro. Eu tenho um auxiliar que trabalha comigo, que é o neurocirurgião, que é o Rodolfo Casimiro Reis, que estão sempre junto comigo. Existem diversas pessoas que fazem anestesia, mas tem a Josi, que é uma anestesista bem bacana, que está sempre nas cirurgias que a gente faz, principalmente em adultos. Então, quando a gente está ali, funciona como uma família mesmo, sabe? Então, assim, tem música? Tem música. O pessoal antigamente fazia isso, colocava música clássica e não podia falar nada na sala. Né? Hoje Entendi. em dia, sim, a gente bota um sonzinho ali, bota uma música Põe a e Anitta, vai... tá tudo certo. Põe a Anitta, né? Se todo mundo tiver dentro Do barato. da vibe positiva e do barato, por que não? Pode colocar a Anitta, não tem Entendi. problema. Olha, a Maria Paula 10 está dizendo o seguinte: como o doutor acredita que seria a melhor estratégia para a retomada do isolamento? O Felipe, essa pergunta dela é fantástica, porque eu tenho criticado, mas uma crítica construtiva, tá? A imprensa de forma geral. Porque eu entendo a necessidade da gente passar a informação da seriedade do momento. Só que, no inconsciente coletivo, o que eu noto, tá? Como neurocientista, como pessoa que observa o comportamento humano, e eu converso muito com as pessoas, é que existe a construção de um mito de que vai existir um dia que vão tocar um sininho e as pessoas vão sair para a rua e a gente vai estar fazendo tudo como fazíamos anteriormente. Teve até recentemente um vídeo que circulou aí nas redes sociais mostrando, olha, a pandemia, o lockdown acabou em Milão e o pessoal saiu na rua dançando e faixas. Gente, talvez isso não aconteça. Então a gente precisa fazer a comunicação correta. Talvez a gente está vendo na China os relatos de uma segunda onda. Imagina que a gente não consiga nunca ter essa onda, ela nunca vai acabar. E a gente vai ficar sempre indo e vindo, indo e vindo. Isso pode acontecer. Então, a gente precisa se preparar como? É agora, é hoje. Não vai dar para ficar, não vai dar para ficar, não vai dar para ficar parado dentro de casa. A realidade é essa. Né? Doutor, vai para o Ministério da Saúde, vai lá para o Ministério da Saúde e faz seu trabalho lá, porque é incrível. Não, porque senão, na verdade, assim, a gente, aqui eu acho que tá, principalmente no Brasil, está muito rachada a história, né? Então, politicamente, saúde, política, enfim, tá todo mundo fazendo campanha, porque sabe que não vai ter campanha mesmo, então eles já estão aproveitando a onda também para fazer campanha. Infelizmente, né? Infelizmente, porque quem paga mais uma vez com isso é o povo. Né? Muito mais índice de suicídio, depressão, os velhinhos que tinham a capacidade de sair de casa e encontrar os seus amiguinhos, ir lá no parque, jogar um carteado na praça, estão todos eles confinados dentro de casa sem ter as suas vidas retomadas. Né? E eu acho isso muito sério, muito sério, muito sério. Você sabe, Felipe, se eu recebesse um convite, alguma coisa séria mesmo, para assumir, por exemplo, uma pasta ou alguma coisa assim pública, eu iria com o coração aberto, sabia? Porque eu estou sentindo, na verdade, que a população... Sabe o que parece? Parece aquele dia que nós tomamos 7-1 da Alemanha, que está todo mundo bobo. Está todo mundo sem entender qual que é o caminho que precisa ser tomado. Então a gente lê no jornal, porque foi liberada a cloroquina para casos leves, então isso é um fim da picada. Eu falo, gente, isso aí é a manifestação do SUS. Ninguém está mandando você tomar cloroquina, mas ela está disponível para que, se você tiver um médico que queira prescrevê-la, sabendo que existem trabalhos científicos preliminares que mostraram-se um benefício, outros não mostraram todo esse benefício, mas é possível que você venha a utilizar. É um absurdo a imprensa estar recriminando algo dessa não, forma. Sim, ninguém está mandando tomar cloroquina. E outra coisa, né? Eu vou ser bem sincero, eu estou tomando cloroquina. Meu tio recomendou. Eu estou tomando.
toma, entendeu? E tá tudo certo. Eu fiz o meu teste, deu negativo, tá? Então, assim, estou fazendo todo o critério de isolamento também, porque eu acho que, não por mim, mas muito mais pelos outros, né? Mas, para mim, essa história está muito mal contada. E ela ficou mais mal contada ainda quando a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo pediu para os hospitais pararem de passar para a imprensa, os dados de infectados. Ou seja, você não passa absolutamente mais nada. A assessoria de imprensa não tem mais o poder de passar para a imprensa os dados de infectados. Passa tudo para a Secretaria do Estado de Saúde de São Paulo e a Secretaria de Saúde informa toda a imprensa os índices, aí manobra da forma como quer, que nós sabemos como funciona. Os casos, eu tive acesso à informação que os casos que estão sendo divulgados são acumulativos. Então, quer dizer, não é uma história que está sendo completamente transparente, sabe? Existe uma manipulação aí, um joguete desnecessário, principalmente no nosso país. Se a gente estivesse num patamar aí, não indo para um quinto mundo, por exemplo, eu acho que a gente poderia até nos dar o luxo de talvez tentar entender, porque a economia é bacana, girando, enfim, ok. Mas num país como o Brasil, agir dessa forma, num país que está indo para o ralo, sabe? Para você satisfazer ego de governantes, de pessoas que estão realmente no poder, saciando a própria sede desse povo, pelo amor de Deus, né? Exatamente, Felipe. Eu acho que o momento é um momento que requer união. E olha, você sabe que quando as pessoas começam a se destacar na medicina, o que acontece? Elas recebem convites, elas vão trabalhar em hospitais fantásticos no exterior, então Estados Unidos, Europa, e ficam felizes. É um momento em que a gente precisa pegar os nossos cérebros pensantes em relação a essa questão de saúde e, de fato, de uma forma organizada, atuarmos. É lógico que é uma questão que envolve toda a parte política para a própria realização do trabalho do SUS, que precisa essa organização, né, da União, do Estado e dos municípios. Mas não é momento para esse, como você muito bem disse, para a gente ficar rachado, perdido, desgovernado em relação a isso. A gente precisa estar junto. Não tem espaço mais para isso, não temos espaço. A gente tem uma síndrome aqui, eu costumo chamar isso, né? E um dos meus objetivos, eu quero ver isso em vida ainda, isso mudar, viu, Felipe? Chamada síndrome do vira-lata. Então, bonito é o que é feito lá fora. O que a gente faz aqui não tem sentido. A gente vai saber depois de anos. Talvez a evolução dessa pandemia aqui no país, ela não tenha sido tão ruim como, na verdade, a própria imprensa está divulgando. Frente a todo o desafio. E veja, o Sistema Único de Saúde, ele está fazendo um exercício incrível que nunca teve a oportunidade de fazer. A gente tem falhas? Tem, mas todos os profissionais estão comprometidos em melhorar esse acesso à saúde para toda a população. Então, assim, a gente precisa deixar essa síndrome do vira-lata de lado e se unir. Doutor, você trabalha, óbvio, eu conheço tua carreira no Hospital das Clínicas, que é o maior centro universitário de cirurgias e o maior centro, talvez, da América Latina ou da dos América maiores Latina. do mundo, Isso. né? Felipe, eu vou para um congresso no exterior, Quando, a gente é super respeitado. doutor, quando qual foi o dia que o Sistema Único de Saúde no Brasil, né, nunca teve um colapso? Dia de São Nunca. Essa é a mais pura verdade. Assim, nunca. Então, quer dizer, todo dia a gente escuta, tem vaga de UTI, não tem, olha, essa cirurgia não vai poder acontecer, ou o paciente deveria estar num ambiente de... Quantas vezes já aconteceu isso? Não tem vaga na UTI, o paciente espera a vaga da UTI depois da cirurgia dentro da sala de operação. E veja, não é porque existem pessoas incompetentes, é justamente pelo contrário, é porque o nosso país decidiu que todos têm direito à saúde e que é dever do Estado. Então, assim, essa dificuldade que a gente tem, eu acho perigoso quando a gente começa a respirar essa vibe, vai entrar em colapso, então significa que nós somos os incompetentes. Não, nós, na verdade, topamos e garantimos para todas as pessoas esse direito, e é isso que a gente está lutando. Agora, falar que o sistema vai entrar em colapso agora, não é verdade. O sistema já está, entre aspas, colapsado há muito tempo. Há muito tempo. Nunca teve vaga de UTI. Há muitos anos, né? Isso. Nunca teve vaga de UTI disponível para todo mundo a todo momento.
Veja, o normal da gente é conseguir organizar e fazer o trânsito das coisas. Então, olha, não tem vaga aqui, você pede vaga para outro hospital libera. E isso é a realidade. Também não tem como fazer muito diferente. Não tem como fazer muito diferente. A única forma de fazer diferente é, daqui para frente, nós entendermos que precisa, sim, de investimento em saúde. Então, quando você vê esses gastos faraônicos, quando teve Copa do Mundo, quando tem não sei o que aqui, você fala, gente, se tivesse investido em saúde de forma adequada, a gente não precisaria estar desesperado depois, fazendo hospital de campanha, fazendo um monte de coisa, sendo que a gente tem lugar apropriado para isso. Só que a gente precisa investir nisso. Da mesma forma que a gente precisa investir em ciência, sim, e eu digo, precisa investir em ciência por um motivo único. O Tanta casa para brasileiro, fechar. não, pelo amor de Deus, o brasileiro é um povo muito inteligente. É tão inteligente que acontece isso que eu estou te falando. Quando o camarada não encontra um espaço para ele mostrar o futebol dele aqui, mas eu estou falando futebol mental mesmo, não o que faz gol, mas o que faz gol mesmo, que faz criação, que gera patente, que gera produto novo no mundo, países mais desenvolvidos ou mais organizados e mais espertos captam o cérebro dos indivíduos brasileiros aqui e levam para lá. Então está na hora da gente prestar atenção que educação de fato é prioridade, que saúde de fato é prioridade e que assim o conceito de felicidade ele tem muito a ver com o conceito de saúde. A própria Organização Mundial da Saúde diz o quê? Olha, saúde é bem-estar biológico, psicológico e social e não apenas a falta de doença. Agora, quando eu falo para você, ó, você está se sentindo bem biologicamente, fisicamente e socialmente não está doente, isso é praticamente o sinônimo de felicidade. Eu criaria até um outro ministério, sabia? O Ministério da Felicidade. Seria uma coisa ousada, no qual a gente teria que fazer essa mistura de saúde, de educação e de bons princípios de todos os cidadãos. Não, e tem outra coisa, né? Já sobem a hashtag aí, Dr. Fernando Ministro, entendeu? Dr. Fernando Gomes, Ministério da Saúde, Dr. Fernando Gomes. Já vamos começar a fazer essa história. Mas olha, você sabe que é verdade, porque desde quando eu me conheço por gente, 46 anos que eu tenho, eu nunca ouvi falar na minha vida, por exemplo, que nós íamos inaugurar, por exemplo, um belo hospital público maravilhoso, sabe? E o Brasil é o país do suficiente. Então, quer dizer, a gente vai lá, monta um postinho de saúde, né? Um postinho de saúde que não dá absolutamente nenhuma base, não cuida nem da população daquele bairro, porque não tem vacina, não tem insumo, não tem absolutamente nada, e aí fica suficiente, mas tá tudo jóia. Eles não vão morrer, mas assim, eles não vão morrer lá, né? Mas eles morrem em casa, eles morrem de outra forma. Infelizmente, eu acho que a saúde pública brasileira é isso. Agora, por um outro lado, eu acho que deve ter caído a ficha do governo, principalmente federal, estadual, enfim, de que realmente o Brasil não estava apto para nenhum tipo de pandemia. Com certeza, Felipe, com certeza. Com certeza. E para a própria população agora, existe uma possibilidade de entender isso de uma forma diferente. Porque o SUS, da mesma forma, olha, vamos fazer um paralelo bem bacana. Da mesma forma que para você estar na televisão, você precisa ter audiência do outro lado, não é verdade? Porque também não adianta você fazer um programa de televisão e ninguém assistir. O Sistema Único de Saúde, as próprias promoções de saúde, elas só vão existir se do outro lado tiverem pessoas, tiverem pacientes. Então, assim, a população faz parte do SUS. O SUS não é uma coisa que está ali separada da gente e eu só vou lá quando eu estou doente. Não, ele faz parte da nossa vida, do jeito que a gente vive. Então, quando eu tomo conta da minha saúde, tenho um estilo de vida saudável, eu estou colaborando com o SUS. Porque, de alguma forma, eu não vou onerar. Uma pessoa que leva uma vida muito louca e se arrisca muito, ela vai onerar o SUS em algum momento. Você percebe o que eu estou querendo dizer? Se o indivíduo vai lá, enche a cara, dirige o carro e tem um acidente, ele vai gerar um custo para a saúde e vai ocupar leito de hospital. Então, além de ele se prejudicar como indivíduo, ele vai estar usando o sistema também de uma forma leviana, que poderia muito bem ser evitado. Então, a gente faz parte disso tudo. Você cuidar de você mesmo é você estar cuidando desse sistema. Para que realmente quem tenha um problema de saúde, que não tenha opção, que não seja evitável, possa desfrutar dessa possibilidade. Por isso que eu falo para você, teria que ser o Ministério da Saúde e Felicidade, porque as pessoas precisam aprender juntos a serem gente.
Muitas É vezes a gente verdade. esqueceu isso. Aí na hora do vamos ver, tá todo mundo querendo tomar coisa e ter coisa. Fala, não, gente, na verdade o grande caminho é a gente dar primeiro, a gente oferecer primeiro e depois as coisas acabam sendo distribuídas da melhor forma possível. Infelizmente, a gente está caminhando para o final dessa nossa live, que passou voando, voando, porque foi muito bom te entrevistar. Nossa audiência foi incrível, nós chegamos a mais de 1.000 pessoas aqui, então, com mais visualizações, eu acho que deve ter batido umas 30 mil assistiram, com toda certeza. Doutor, você é mais médico ou mais apresentador de televisão? Ai, Felipe, eu acho que eu sou os dois, sabe? Chega um momento em que a gente acaba fazendo as coisas de uma forma tão natural que eu não consigo mais me separar, me ver separado, sabe? Eu acho que assim, a comunicação ela faz parte do meu dia a dia de uma forma que eu faço a medicina quando eu estou na televisão, porque muitas vezes quando você dá uma orientação, isso tem um poder de reverberação tão grande que você fala, putz, eu tô aqui fazendo um ato médico. E da mesma forma, quando eu venho para dentro de um procedimento cirúrgico, de uma consulta, e consigo, na verdade, trazer aquela informação e fazer aquele entendimento tete a tete com uma pessoa, eu também percebo que o meu lado apresentador está influenciando também. Então eu já não consigo mais Bárbaro. separar. O Fernando É, é uma coisa só. é o doutor apresentador, pronto, né? Doutor, eu quero falar com você depois no direct, tá bom? Me chama para a gente continuar batendo um papo, que eu quero conversar com você. Perfeito, Tá combinadíssimo, bom? Felipe. Muito obrigado, viu? Olha, doutor, muito obrigado por você ceder esse seu maravilhoso tempo. Eu sei que também está corrido para você. Você tem alguma dica, alguma manifestação aí justamente para o nosso público? Não? A minha maior dica é o seguinte, pessoal, vamos prestar atenção e gerenciar os nossos pensamentos e a entrada de informação dentro da nossa cabeça. A gente sabe que a saúde mental, ela é acometida em situações como essa. Então, existe um risco maior de ansiedade, de depressão, de insônia e de estresse. Então, assim, gerenciar os pensamentos, prestar atenção nas suas próprias necessidades individuais, fazer coisas boas, como, por exemplo, meditar, exercício de respiração, até mesmo a prática da oração, o cuidado com a alimentação, com dormir, com descansar, são fundamentais para a nossa imunidade, ó, tá show, e a gente evitar qualquer problema mais grave relacionado ao coronavírus. Doutor, muito obrigado, viu? Muito obrigado. E pode aguardar que a gente vai fazer uma próxima live. É isso aí, combinado, Felipe. Tá bom? Obrigadão. Beijão, valeu. Beijo, tchau, querido. É isso aí, pessoal. Olha só, doutor Fernando Gomes. Doutor Fernando Gomes foi o nosso entrevistado de hoje. Eu quero agradecer, parabéns, querido Felipe T. Guimarães. Eu te adoro, Tereza. Às vezes tenho vontade de te bater, mas eu te adoro. Eu te amo, o que eu vou fazer? Olha aqui, todos vocês entrando. Muito obrigado, gente, pela audiência. Mais uma noite. Estou tentando fazer o máximo aí para vocês também, para que a gente possa passar juntos aí. Eu estou gostando tanto dessa história que eu acho que depois nós vamos continuar também, viu? Isso vai depender de vocês, claro, obviamente, com essa audiência incrível que vocês estão oferecendo para nós todos os dias, tá bom? Olha, eu fico muito, mas muito feliz. Não pense vocês que eu não vejo, infelizmente isso aqui passa muito rápido e eu não consigo falar, conversar com o médico, enfim, ou com o nosso entrevistado e ainda falar com tudo. Eu acho que é muita informação e eu me perco um pouco, mas foi incrível, tá? Olha, um beijão para vocês, muito obrigado. Até amanhã e amanhã tem surpresa, gente. Eu falo já, amor, ou não? Deixa para amanhã. Falo. Vamos falar com Dilma amanhã. Bom, antes de eu tomar pedrada, enfim, depois vocês vão lá no meu Instagram e vocês veem tudo. Um beijo para vocês. Tchau, gente.